Boa tarde, bem-vindas. Bora lá então dar uma olhada nos trânsitos dessa semana. Semana de lua nova, a gente hoje iniciou a alunação taurina a 7 graus de touro, um grau bem forte, né? Oi, Vilma! Um grau bem forte nos lembra a força do carro. Netzach dentro da árvore da vida, é a força da... Oi, Fabiana, boa noite. Grau 7, imagética do carro dentro do tarot. Olá, voltei. Estão me acompanhando. Oi, bem-vindas. Então, grau 7, imagética do carro dentro do tarô e imagética dentro da árvore da vida da Cabala de uma séfira que nós chamamos Netzach, fortíssima, é a vitória. E realmente, se chegamos inteiras e juntas até essa alunação taurina, começando lá atrás, lembram do início do ano social em Capricórnio, depois fizemos juntas, atravessamos os eclipses lunar, eclipse solar, começamos o ano astrológico juntas, então agora estamos chegando finalmente à primeira Terra. Desde todos esses acontecimentos cósmicos, então também individuais, agora encontramos uma primeira Terra, que é a Terra Taurina. A Terra Taurina tem uma característica de concentração, com ela se erguem os outros 3 signos, que são o signo de Leão, onde essa lunação vai crescer, o signo de Escorpião, onde essa lunação vai se fazer plena na própria revelação, e o signo de Aquário, onde ela vai minguar. Então, realmente o tempo, a lunação do que nós chamamos de amor próprio. Ao mesmo tempo, Vênus fecha, entrando, sexta-feira, dia 2, entrando no signo de Áries, fecha a temporada das águas. Temporada longuíssima, vamos relembrar, tivemos a retrogradação de Marte no signo canceriano, tivemos toda a força no signo de Peixes, Mercúrio, Vênus, a passagem de Netuno entre Peixes e Áries, terminado a estadia de Vênus em Peixes, nós fechamos por um tempo essa presença do elemento água dentro do zodíaco consciente. Netuno voltará no signo de Peixes, então ainda tem muita coisa para nos dizer, mas vamos dizer assim que as consciências pessoais fizeram esse grande, tem um Saturno ainda aí, com certeza. Mas essas consciências que nós sentimos mais de pele, como Vênus, Mercúrio, terminam, o grande Marte no signo de Câncer, terminam a própria conscientização, vamos dizer assim, no elemento água. E aí começa oficialmente, agora sim, o ano 2025. Isso é uma coisa que eu quero deixar aqui para essa semana. Quando se inicia oficialmente algo e quando nós chegamos inteiras no que queremos iniciar, a gente começa por vários estágios. Aprendam, esse é um estudo belíssimo da astrologia. Nós temos uma dinâmica, uma metodologia, a nossa fisiologia tem os próprios tempos. Quando digo nossa, digo humana, terráquea. Então percebe quantos processos nós precisamos viver e atravessar para dizer realmente, opa, agora vou começar. Nós atravessamos todos esses estágios. Precisamos, portanto, que vai ser forte esse 2025, nós tivemos toda essa jornada de aprendizado e de travessias, uma atrás da outra. Então, oficialmente, pelo menos na minha interpretação, eu digo que se começa realmente a grande jornada de 2025.
Por que digo isso também? Porque todas as jornadas começam quando eu coloco o meu primeiro tijolo. Então, esse é o momento, essa alunação é o momento onde você, a partir do que decidiu manter nas tuas mãos, decidiu fazer onde você quer pisar com a sola dos teus pés, decidiu, é esse. Grande semana essa aqui. É essa, realmente. Então, é tempo de você experienciar o que você decidiu levar adiante para 2025. Experienciar significa não ter mais dúvidas. E terminou o tempo da dúvida. Por isso que é dia 3, exatamente no sábado, agora, sábado que vem, de manhã, das 9h30 a 12h30, evento gratuito, de novo, né? As senhoras do tempo se reúnem, para quem quiser só mandar um oi no direct do Instagram. Vamos nos reunir para falar 2 palavrinhas importantíssimas para esse início oficial de 2025. Reclamação e expectativas. Então, agora, a partir dessa alunação taurina, onde nós, então, vamos colocar o nosso primeiro tijolo, as fundamentas já estão aí, querendo ou não, em todo esse processo nós já as colocamos. Mas agora, na alunação taurina, nessa terra consciente, nós vamos colocar o nosso primeiro tijolo conscientemente. Esse é o que eu quero fazer. Então, para colocar esse tijolo conscientemente, essa alunação, com toda essa força, né, que tem, seja na fase crescente no signo de Leão, seja na fase cheia no signo de Escorpião e na fase minguante no signo de Aquário, esse tijolo consciente, ele precisa ser colocado com toda a nossa responsabilidade. Por isso que eu quero fazer esse encontro sábado, para esclarecer bem o significado de reclamação. Eu posso reclamar, isso é muito bom, porque a minha voz clama de volta algo que eu quero. Mas eu também posso reclamar de algo que está aí e eu não sei lidar, eu não sei como fazer, se foi a minha responsabilidade, mas também é culpa do outro. Então, precisamos entender bem como usar essa palavra reclamação. E outra palavra fortíssima, muito importante para entender, são nossas expectativas. Por isso que na sapiência, na sabedoria do zodíaco, quando nós começamos os nossos inícios, colocamos o nosso tijolo, esse tijolo precisa ser colocado com responsabilidade. Então, a responsabilidade significa não acertar, mas significa sempre dizer, esse tijolo eu que coloquei. Acontece o que acontecer, esse tijolo tem um nome, o meu. Isso é fundamental, porque aí a reclamação em si, ela acaba aquela reclamação, onde eu sempre reclamo de alguma coisa. Mas a outra reclamação, onde eu clamo algo de volta, eu clamo a minha autoridade. Toda vez que nós queremos começar algo e nós nos colocamos no centro e dizemos, esse projeto tem o meu nome, sou eu que levo adiante, essa é a autoridade. Então, quando eu me comporto e me apresento com essa autoridade, não existe a expectativa, isso é muito importante, mas não existe também a reclamação dos outros. Existe a minha autoridade. Então, essa semana é a semana assim, chamada nova, onde realmente eu tenho a iniciativa para uma profunda inspiração que vem de todos esses meses em colocar o meu tijolo.
Esse tijolo tem o teu nome, esse tijolo é o início de um projeto ou é a afirmação de um projeto que você já começou a praticar. E essa alunação em específico, essas primeiras 2 semanas, são de experimentação. Isso é muito importante, sabe? A gente aprender a se experimentar na própria autoridade de ser. Nós temos esse Marte belíssimo, que está fazendo agora a própria presença assim, rica, criativa, afirmativa no signo leonino. Temos essa força taurina, agora ainda mais com a alunação que começa, uma força taurina que é uraniana, porque esse Urano está aí, gente, quero fazer sábado também. Se vocês têm amigos taurinos, convidem para o encontro de sábado, porque eu vou falar em maneira específica para os taurinos. Gente, tenho várias amizades taurinas, eu pude acompanhar esse grande movimento de Urano em Touro, os últimos graus desse Urano taurino. Então, para os taurinos, essa alunação é fundamental. Essa alunação, vocês podem, para os taurinos, esse é específico para vocês, para que tem o Sol, uma Lua, uma Vênus, um Mercúrio, um Saturno em Touro. Essa alunação fecha, sabe? Todos os tsunamis, movimentos, mudanças que vocês tiveram nos últimos anos. Essa alunação sela esse trabalho belíssimo. Eu sou apaixonada pelo signo de Touro, acho assim, um signo magnífico, seja pela própria estabilidade, mas seja também pela capacidade de se movimentar. Sabe, quando um taurino se movimenta, muda, faz alguns processos, ele se move junto com as montanhas, com os mares, os rios, os bosques, a mata, sabe, se move junto, todos os elementos se movem juntos com o taurino. É um movimento sábio, profundo, é como se mudasse o eixo da Terra. É fértil a mudança do taurino, por isso que ela é processada, é pensada, é lenta, é inteira na própria beleza, né, desse movimento. Então, para os taurinos, eu digo que essa alunação é realmente decisiva para entender tudo o que aconteceu nesses últimos anos. Para todos nós, essa alunação, além de ser plutoniana, porque sempre tem essa força, né, de Plutão nesses primeiros graus de Aquário, que então vai ainda mais, né, fortalecendo o amor próprio dessa cruz, mas ao mesmo tempo ela é uraniana, porque abraça, né, o Sol no próprio caminhar dentro desse signo taurino, vai abraçar, e a Lua antes, né, nesses dias mesmo, amanhã, vai abraçar essa força uraniana. Muitas transformações nós tivemos com esse Urano em Touro, sobretudo de conhecimento do nosso corpo, das competências do nosso corpo. Foi uma jornada magnífica e acho que merece uma live, no momento certo, para olhar juntas essa estadia de Urano. Mas enfim, semana então de Lua Nova, lunação taurina, e essa Vênus, sexta-feira, então, ingressa no signo de Áries. Fecha a temporada das águas, uma temporada onde nós podemos ter todo o tempo de uma grande reflexão sobre as nossas emoções no decorrer de um tempo onde tentamos nos afirmar, onde superamos os nossos medos, onde nós também aprendemos a nos conhecer na nossa fragilidade.
Qual é o desafio agora desse masculino? Muito forte, porque aí teremos Vênus, Mercúrio em Áries, Leão, Marte em Leão. O Saturno ainda está no signo de Peixes, mas essas três consciências, eles nesses signos masculinos, eles se mostram para nós, nos provocam de maneira mais específica a nos conhecer na nossa ação masculina. Importante entender o que é o masculino para os homens e o que é a expressão masculina para as mulheres. São duas maneiras de se expressar, o masculino, uma maneira, obviamente, em um processo diferente. Para os homens, o masculino sempre é um ser ativos no processo de conquista e no processo de defesa. É uma atividade amorosa, então é importante se equilibrar com o feminino. Isso é fundamental, né, para os homens. Já falamos aqui várias vezes, mas quero repetir. O masculino do homem precisa se equilibrar no feminino, no próprio feminino. Senão é o masculino que se perde na própria agressividade, se perde na própria ansiedade de ter que acertar o próprio futuro. Então, o masculino nos homens, quando não é equilibrado pelo próprio feminino, ele se torna agressivo pelo medo de não acertar o próprio futuro. Pesa esse fogo, se torna opressor e se torna extremamente cobrador. Então, aqui uma dica para os homens: é importante reequilibrar essa necessidade de conquistar o próprio lugar, a própria personalidade, dentro dos próprios relacionamentos, mas sempre busquem o próprio feminino. Feminino significa que essa primeira afirmação, esse primeiro desejo de acertar na vida é dentro de vocês, é dentro do corpo de vocês, homens, antes de ser do lado de fora. A primeira grande conquista é preencher o grande espaço que temos dentro de nós. Então, para os homens é um tempo ainda, isso é importante, de profunda reflexão. Para nós mulheres, essa força que chega com mais ênfase, ainda mais nessa Vênus que entra no signo de Áries e nesse Marte que está no signo de Touro, falo desse masculino porque essa terra taurina é ótima para nós, todos nós, homens e mulheres, ativarmos o nosso masculino. Para nós mulheres, esse masculino se fala de uma outra autoridade. Cabe aqui a palavra reclamar. Nós precisamos clamar de volta a autoridade na nossa vida. E na nossa vida cotidiana. Aqui sim digo, tendo nós um feminino já bem evoluído, vamos dizer assim, ainda mais pela nossa fisiologia, pelo nosso físico, mas aqui nós precisamos, essa é uma ótima oportunidade nessa lunação, e também porque é ano 2025, é importante para nós, então, reativar a nossa autoridade no nosso cotidiano. Então, é uma visão para fora, não é tanto para dentro. Para os homens é para dentro, firmar o próprio fogo na consciência de si mesmo. Mas para as mulheres, para nós mulheres, é para fora. Qual é a tua autoridade no teu cotidiano? E aqui, olha, que nós perdemos a nossa autoridade no nosso cotidiano em pequenas atitudes cotidianas, viu? Não olhe as grandes coisas, os grandes acontecimentos, olhe o cotidiano.
Experimente a autoridade no teu cotidiano, na tua família, no teu relacionamento com os teus filhos, com o teu trabalho, se você tem ou não tem um chefe, qual é a tua autoridade? Então, estabeleça os teus limites. Porque quando nós afirmamos a nossa autoridade, nós estabelecemos os nossos limites, onde nós sabemos que nesse limite, nessa fronteira que nós delimitamos, nós afirmamos é o território onde nós temos a nossa autoridade. Mas ao mesmo tempo, esse limite, essa fronteira, educa o outro a saber respeitar a nossa autoridade. Então, esse para nós mulheres é mais um movimento para fora. Esse, por exemplo, para nós mulheres, você está em um projeto, esse é o momento, né, de se apresentar com tudo que você quer fazer em 2025, tudo que você quer ser socialmente em 2025. Esse é o momento. Só que nesse momento, você apresenta isso com a tua autoridade esclarecida para você e para o outro. Uma das nossas grandes reclamações é exatamente essa. Achava que você sabia, mas o outro não pode saber. Mas como que você não imaginou? O outro não pode imaginar. Aqui é um dos primeiros processos que vem junto, né? Não vamos esquecer, boa noite, não vamos esquecer desse Júpiter em Gêmeos. Um dos primeiros movimentos taurinos, inclusive, da nossa jornada de autoridade é a nossa palavra. Então, não imagine o que o outro possa ou não possa ter entendido do que você quer. O outro entende se você fala, se eu falo, se eu expresso, se eu digo. Muitas das nossas reclamações são devidas aos nossos silêncios, porque nós achávamos que o outro tinha entendido. O outro entende quando nós falamos a voz alta. E depois de ter falado, é importante perguntar, você entendeu no sentido que eu consegui te explicar o que eu gostaria que você entendesse de mim? Ou da situação? Então, para nós mulheres, essa iluminação taurina que abre e dá o ritmo a todo ano que vai acontecendo em 2025, o primeiro tijolo é a nossa palavra. O segundo tijolo, ou mesmo, é o nosso saber experimentar. E a experiência, e aqui vamos falar dessa Vênus e desse Mercúrio em Áries, a experiência significa o saber que acertar não é importante. Nós estamos só começando. Todos os começos, eles na balança pesa mais dentro do experimentar, pesa mais o arriscar que o acertar. Esse é o grande desafio do taurino, no próprio ser se estabelecer como porto seguro, como lugar de segurança, e incluir nessa afirmação de segurança todos os riscos que podem acontecer. Ser seguro não significa não arriscar. Ser seguro significa arriscar e manter a própria responsabilidade no risco que eu vou eventualmente encontrar. Esse é ser seguro. Ser seguro significa eu estou com você. Esse é ser seguro. Ser seguro não significa nada vai acontecer com você. Não é isso.
Então, um tempo riquíssimo, né? Quando tem essa junção fogo-terra, Ares-touro. Então, essa fala, né, do medo de arriscar, do medo de não dar certo, do medo de ser criticada. Entenda, o me dar segurança significa que em todos esses medos eu vou estar comigo. Eu nunca vou me abandonar. Essa é a autoridade. Eu vou estar comigo a voz alta. Esse é se manter seguro. Essa é a grande força do taurino. Quando ele se estabelece como lugar, com todos os limites bem definidos, e afirma, esse território tem um nome, tem uma propriedade, tem uma posse. Então, essa semana é para definir todos esses pontos importantíssimos para poder realmente, então, usar a grande imagem do carro. Essa alunação foi a 7 graus de touro, por isso eu trago essa força do carro e trago também a séfira da árvore da vida, que está sempre aqui atrás de nós, que se chama Netzach. Isso, muito bom, fico feliz. Netzach, dentro da árvore da vida, é a 7ª manifestação da minha prosperidade. E se chama exatamente vitória. Qual é a minha vitória? A tua vitória é começar. Sendo disponível a sentir, a interagir com tudo que esse início vai trazer para mim. Essa é a nossa vitória. A nossa vitória é essa total integração entre magia e cotidiano. Então, eu posso realmente experimentar a magia quando eu deixo o cotidiano aberto a todos os riscos que possam acontecer. Agora, eu me coloco aberta a surpresas, então eu me coloco aberta a arriscar a minha vida quando eu estou na minha vida, no centro da minha vida, consciente. Porque eu estou disponível a arriscar a minha jornada, mas só se eu sei estar em alerta. Eu não posso me jogar arriscando sem a consciência de estar experimentando algo, então, que pode ou não pode me ferir. Experimentar é incluir tudo que pode acontecer. Então, eu posso, esse projeto que eu quero começar, ele pode também, em alguns momentos, me machucar. Ele pode também, em alguns momentos, desviar do que eu decidi fazer. E tá tudo bem, porque eu não estou aqui para acertar, mas eu estou aqui para estar consciente. Quando chegamos na alunação taurina, nós chegamos em uma decisão. Eu quero estar consciente na minha vida. Não na vida do outro, na minha vida. Vamos ter essa Vênus logo depois, né, que vai atravessar a força ariana, vai entrar no signo taurino. Vamos celebrar, né, a entrada mais para frente dessa Vênus taurina, mas se nós queremos apreciar toda a força centrípeta que ela vai criar, vai gerar no zodíaco, nós precisamos primeiro experimentar em toda essa força teimosa de querer viver. Queira viver o teu projeto. Ontem participei de um fórum muito bonito aqui em Goiânia, que o título era A Felicidade é a Alma do Negócio.
E esse o que também eu fui chamada a falar. É isso que eu digo, é o que eu disse também nesse fórum. Precisa acreditar em você e no que você quer fazer. Esse é fundamental. É você não é se jogar, não é se jogar. Mas é você centralizar, é diferente. Esse fazer da alma do teu negócio a tua felicidade. A tua felicidade é se sentir no centro. É você fazer que tudo que acontece, que pode acontecer a partir do teu produto, tenha uma autoridade. Essa autoridade é você, é o teu olhar, a tua fala, a tua presença. Porque senão nós nos tornamos dependentes do produto. Se o produto se vende, não se vende, se dá certo, se o mercado vai realmente absorvê-lo ou não. Nós não podemos, o produto tem que se sentir seguro porque nós o temos na mão. E assim é o teu projeto, e assim a vida que você quer levar para esse ano 2025. Isso significa dar segurança a você mesma, é dizer, é meu. Se celebra, né, de maneira tão forte, tão potente no signo taurino, a força da posse. É meu. É meu. Se celebra muito, né? É óbvio, né, que nós estamos aqui para compartilhar, estamos aqui para oferecer, para dizer é nosso. É claro isso, mas antes de dizer é nosso, precisamos saber dizer é meu, porque senão você não compartilha. Antes eu preciso sentir profundamente o que é meu, para poder ter a liberdade de dizer, olha, esse é meu, mas de hoje adiante quero que seja nosso. Essa é a questão dessa Lilith em Escorpião. Não sei se você já começou a sentir essa energia, sabe? É profundamente egóica. Vão ser 2 anos super interessantes, né? Para quem realmente se põe em jogo nos amores íntimos, né? Essa Lilith em Escorpião vem exatamente para experimentar, te conduz a experimentar até que ponto realmente você compartilha com alguém íntimo a você, ou se você está meio dentro, meio fora. Quantas vezes nos meus atendimentos terapêuticos eu escuto isso? Antonella, eu não consigo me entregar por inteiro. Ele é profundamente dramático. Nós estamos em um relacionamento, mas ao mesmo tempo não estamos em um relacionamento. Confiamos e não confiamos. Eu não quero me machucar. Vou ver o que vai acontecer. Nos jogos, né? Essa Lilith está aí exatamente para te mostrar até que ponto esse jogo é a teu favor, ou você está simplesmente, ou eu simplesmente estou perdendo tempo. Esse ano nós não podemos perder tempo, por isso que eu estou fazendo esses encontros gratuitos. E o próximo vai ser sábado, dia 3 de manhã, e vamos falar exatamente isso, quanto tempo nós perdemos nas nossas expectativas, nas nossas reclamações. Passo anos reclamando de fulano, de ciclana, anos reclamando do meu trabalho, anos reclamando porque eu não tenho dinheiro. Tempo perdido. E o cosmos nos diz que o tempo que se perde não se recupera. Não se recupera, passa. Então, lembram
a fortíssima lunação, eclipse solar que nós vivemos na entrada na lunação ariana, aqui nessa lunação taurina, agora ela começa a se fortalecer na própria energia. Se todas foram salvas, estão no feed. Agora que nós vamos começar a entender toda a energia que foi semeada abundantemente na nossa vida com o eclipse solar em Áries. Está pronta? O que significa estar prontas? O que significa para você estar pronta? O signo de Touro nos diz: você está pronta se você tem a posse de você mesma. Isso é estar pronta. Eu sou minha. Ser minha significa que eu me autorizo as minhas competências, eu me autorizo as minhas palavras, eu me autorizo os meus riscos, eu me autorizo aos meus medos, porque eu estou comigo. Isso significa. E aí, de novo, eu sempre vou repetir isso, porque eu sei que aqui tem uma crise moral. Mas Antonella, eu. Sim, eu. Porque mais você é você, e mais você é coletiva. Isso eu digo porque isso eu experimento todos os dias. Entenda, eu sou canceriana, então, sabe, esse processo, do intimismo, do para dentro, eu sei o que significa, mas no momento que na minha jornada eu encontrei o significado de estar comigo, eu me tornei cada vez mais coletiva, pronta a estar com o outro, com os outros. Mas eu precisei tomar posse de mim. Porque esse outro não está do lado de fora. Esse outro está do lado de dentro. Quando você o encontra em você, quando você encontra o coletivo dentro de você, quando você encontra o cosmo inteiro dentro de você, te é natural estar e ser também dos outros. Mas quando você não ter encontrado esse coletivo dentro de você e o encontra do lado de fora, você tem medo desse coletivo do lado de fora. Medo que tire alguma coisa de você, medo que tire o teu tempo, medo que te abandone, medo que te... Mas quando você o encontra dentro de você, quando você sabe que ele está dentro dos seus limites, então você pode compreendê-lo, você pode transmutá-lo, você pode dar vida a esse coletivo. Então nada que você encontra do lado de fora te amedronta. Essa é a autoridade. E essa lunação taurina, ela está aí para nos despertar em maneira cada vez mais consciente a autoridade do corpo, então da forma que eu sou. Belíssimo, Belíssimo. O signo taurino nos revela a disciplina salvífica da forma. Imagine toda essa energia ariana explosiva, nós vamos senti-la com esse Mercúrio, essa Vênus, vamos sentir toda essa energia ariana ainda mais forte, exatamente porque temos essa presença taurina agora. Se essa explosão ariana não tivesse uma terra tão generosa, porque tão cheia de autoridade com a terra taurina, se não tivesse essa terra,
essa energia seria perdida. Essa energia escolhe a forma para se revelar em toda a própria potência e em toda a própria força. Esse é o teu corpo, esse é o meu corpo. Quando essa energia escolheu de querer se revelar na própria beleza, essa energia procurou a forma. E quando digo forma, significa que procurou tudo que vem com a forma. O ciclo, os ciclos, as idades, os contextos sociais, econômicos, tudo. Tudo. Essa é a força da nossa consciência de ser forma. Então o movimento, essa alunação taurina, com tudo que é esse ano e com tudo que é essa semana, nós precisamos tomar posse do nosso corpo, do meu contexto social, político, econômico, do meu contexto do ciclo, do meu contexto da minha idade. Essa é a autoridade, do meu contexto, do meu conhecimento, da minha palavra. Senão eu não vou poder experimentar. Tudo que eu quero experimentar, eu vou experimentar com a minha forma. Não vou experimentar com, sei lá, com a minha inteligência, o meu conhecimento. Você vai experimentar com a tua forma, com o teu corpo. O meu corpo tem uma idade. O meu corpo tem uma história. O meu corpo tem um emocional. Às vezes nós saímos de casa com as chaves de casa, saímos com a roupa que achamos que é adequada ao que nós precisamos fazer, saímos com o dinheiro que precisamos, o cartão, mas às vezes nós não saímos com o nosso corpo, não saímos com a nossa idade, não saímos com o nosso ciclo. A gente esquece. Aposto que já esquecemos que nós estamos em uma estação que se chama outono. Com tudo o que isso significa. A gente faz, a entrada, a equinócio, tudo, e depois, dia seguinte, já. Esse é sair com o teu corpo, sair com a memória, com o peso. Eu sempre digo para as minhas alunas de astrologia, nunca saia sem o peso do teu corpo. Isso significa estar prontas para arriscar. Quando nós estamos prontas? Quando nós temos a consciência do nosso peso. Essa é a alunação taurina. Essa é a beleza dos taurinos. Consciente, sabe? Eles são fartos dentro da própria forma, do próprio corpo, da própria pessoa. Eles são plenos nos próprios sentidos. Senhores do tempo. Isso que eu quero deixar essa semana. Autoridade. Vamos fazer um resuminho bem prático aqui. Autoridade, posse, centralizar no teu centro, na tua jornada, no teu corpo, na tua forma, o que você quer fazer. Centralize, chame, sabe? Aqui me vem belíssima, né? A carta do carro, que é vestido todo de si mesmo, né? Eu tenho bem na frente essa carta, eu falo sempre do tarô de Marsella. Então, autoridade, centralizar tudo ao teu redor, a posse de você mesma, os limites, pronta a experimentar. Então, esse significa colocar o primeiro tijolo. É isso, essa foi uma live surpresa. Eu gosto dessas lives de final de domingo, né? A gente já se prepara
não é controle de si mesmo. Olha, eu vou fazer uma live, gente, me cobram isso, viu? Se eu esqueço no direct. Vou fazer uma live sobre a diferença entre domínio e controle. Ou se quisermos, podemos fazer até um sábado, um dos nossos encontros no sábado. Não controle você mesma. Não controle ninguém. Porque você nunca vai experimentar nada. O controle impede a experiência. Vou deixar esse gostinho de quero saber mais aqui. Boa semana para nós. Então, para quem quiser, divulgue. Sábado, dia 3, um encontro gratuito pelo Zoom, exclusivo. Não vou gravar, quem vai estar, vai ser um momento belíssimo, né? Para quem puder estar. São encontros que depois a gente vai repetir, se precisar, das 9h30, meio-dia e meia. Para o restante, estamos juntas, nessa semana magnífica de lua cheia. Vai lá, coloca o teu tijolo e depois escreve para mim, curiosa de saber os projetos de vocês de 2025. Amo vocês, beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau.